Vamos tentar não ter cortes aqui nesse vídeo, porque o que eu tenho para falar para vocês é algo assim que muita gente não concorda, mas faz parte, né? Estava vendo um vídeo de um amigo que o cara é um gênio maravilhoso, assim como eu também moro na periferia, inclusive estou aqui num cenário novo, mas continuamos aqui na periferia, né? Na nossa querida, boa e amada periferia, vivendo ali os desafios do dia a dia, respirando fundo, mas entendendo que são seres humanos, cada um vive a vida que quer, mas o problema é quando isso traz aqueles incômodos que a gente já falou, né? E assim, ele fez um vídeo fantástico falando sobre, acho que não tenha filhos, pobre não devia ter filhos, uma coisa assim, né? E de fato, para mim, na minha opinião, se você que está aí do outro lado é pobre, vive na periferia, a gente vai tentar não cortar. Um rapaz aqui fazendo um serviço, eu acho que o cachorro ele não vai deixar esse rapaz em paz, vai começar a latir, mas eu não queria colocar cortes nesse vídeo, vamos tentar levar direto. Como vocês já sabem, vão ter as participações especiais. E ele estava falando, né? Então, para mim, assim, na minha opinião, você que é pobre, que é da periferia, que vive numa comunidade, que vive na favela, mais uma vez eu reforço que, de fato, você não deveria planejar e querer ter filhos nesse contexto que a gente vive aqui. E existem vários motivos. E assim, o nosso amigo lá aqui do YouTube também que grava vídeos, e os vídeos dele são fantásticos, eu não lembro o nome do canal. Mas os vídeos dele são muito bons. Ele estava falando sobre isso, né? De pobre ter filho na periferia, num contexto horrível, um lugar cheio de vala, de esgoto, enfim, sem saneamento básico nenhum, sem segurança, um lugar de muita violência, um local onde você basicamente seu filho é criado pela rua, né? Ele é criado pelas pessoas daquela periferia que também estão ali, muitas vezes, em sua maioria, no inconsciente, né? Vivem uma vida assim completamente sem noção de nada, né? Vivem uma vida desregrada, tudo é muito exagerado, som alto, caos, enfim, todo aquele caos que a gente já falou. E aí, o que acontece? Ele fez esse vídeo, eu achei muito fantástico, achei muito bom. E aí eu quis só pegar esse gancho dessa fala, né? De pobre não deveria ter filho. E eu concordo. Eu não tenho filhos, por opção. De repente eu posso aparecer grávida aqui, por que não? Né? Mas eu digo assim, o que eu estou falando é das pessoas que planejam, né? Eu faço de tudo para não engravidar. Hoje eu tenho 40 anos, acredito que nem vou engravidar mais, né? Eu acredito que isso não possa acontecer comigo, embora uma prima minha engravidou com 40 anos, mas assim, não é uma coisa que eu planejo. Não é uma coisa que nem eu e Leonardo a gente planeja, a gente deseja, a gente sonha, a gente imagina. Logo no início do casamento, né, a gente sempre tem aqueles desejos, aqueles sonhos, de colocar nomes e diz quantos filhos você quer ter, aquela coisa toda. Mas, com o decorrer, com o passar do tempo, a gente percebe que gerar um filho na atual situação que nós vivemos, mundial, né, tá muito difícil. Principalmente para quem não tem os recursos específicos para cuidar de uma criança. Então a gente optou em não ter filhos. Mas existem pessoas que vivem nesse contexto que a gente vive aqui hoje, dentro de uma periferia, numa comunidade. Embora a minha comunidade ela seja assaltada, tenha saneamento básico, né? A gente vê policiamento o tempo todo subindo, descendo, tudo mais, mas tem as violências da periferia, obviamente que tem. Embora tenha isso, ainda assim existem os seus desafios de viver dentro de uma comunidade, né? Tem pessoas que basicamente moram em um único vão, ou seja, um espaçozinho minúsculo, e tem 4 ou 5 filhos. E todos planejados, todos porque queria, porque tinha sonho de ser mãe, ou porque o marido queria, porque queria ser pai. E aí, nessa hora que a gente vê, né? Nessa hora que a gente vai ver se de fato esse homem queria ser pai mesmo, porque muitos deles, quando vê a situação, cai fora. Porque, na verdade, né, a responsabilidade ela fica inteiramente para a mãe. Eu fiquei chocada esses dias de saber que o pai, se ele não quiser ter o filho, se ele não quiser assumir aquela criança, não tem problema, ele tem que pagar a pensão alimentícia. Mas se ele não quiser, tipo, pegar aquela criança para passar um final de semana,
enfim, reconhecer aquela criança como um filho, tudo bem. Segundo, eu fiquei sabendo aí que a lei, ela não obriga o pai a dar carinho e amor e atenção a uma criança. Ele tem que dar atenção, a obrigação é essa. Mas a mãe, ela é obrigada. Eu acho que até gera abandono de incapaz. Era até uma coisa que eu ia olhar antes de falar, para não estar trazendo besteira aqui. Mas eu acredito que sim, uma mãe ela não pode abandonar um filho. A gente sabe que não pode, mas um pai, se ele quiser, ele pode. Tranquilo. Então, nessa hora que a gente vai ver se esse pai, ele realmente queria e desejava esse filho, né? Esse marido alecrim dourado que você arrumou aí, se de fato ele estava interessado em ter um filho, nas responsabilidades que se traz ter uma criança ou não, né? Ou se era só emoção, só aquele teste de virilidade para dizer eu sou macho, né? Porque tem muitos que tem isso, sou macho. E aí vai, coloca a filha no mundo e não tá nem aí, sabe? Acha que é um boneco, às vezes vê a criança, às vezes não vê, não sabe que a criança tem as necessidades de ver o pai, de estar ali, de receber carinho, amor, fora todas as outras responsabilidades que se traz de ter um filho e uma criança hoje em dia, né? Então, eu concordo muito com esse querido que falou, né? Que pobre não deveria ter filhos. E, inclusive, não sei se eu posso falar isso aqui, mas acho que eu vou falar. Eu tive até um treletetezinho assim, semana passada, foi semana passada, com o professor da escola. Porque assim, a gente sabe que as escolas na periferia, elas estão longe de ser uma escola como dos bairros nobres, né? As pessoas que têm dinheiro, que são abastecidas financeiramente, né? Que são ricas e milionárias, elas vão colocar os seus filhos nas melhores escolas, né? As escolas, eu entrei em uma, na verdade eu trabalhei em uma escola durante 30 dias, fiz uma experiência de trabalhar numa escola em um bairro nobre aqui de Salvador, na Pituba. Para quem conhece a Pituba, sabe que a Pituba não é fraca. E simplesmente a escola tinha estrutura de uma universidade. Eu disse, gente, isso aqui está mais estruturado até do que a universidade que eu estudei, né? Uma escola grande, uma escola com vários laboratórios, laboratório disso, laboratório daquilo, tinha quadra de esportes à vontade, tinha pátio, tinha estacionamento, homem, vai devagar aí, tinha estacionamento, tudo à vontade. Então, assim, espaço que não faltava, as salas super equipadas, entendeu? Com data show, com não sei o quê, e as cadeiras super confortáveis. Então, assim, as crianças levavam tablet, notebook, todas, praticamente todas elas tinham o telefone da maçãzinha, né? Que todo mundo aí cobiça. E assim, tinha toda uma estrutura para aquela criança estudar naquela escola. Porém, quando a gente vai para as escolas do bairro, a gente vê que não é igual. Eu entendo, né? É a escola que muitas vezes os pais podem pagar naquele momento, tudo mais. E esse é um dos motivos pelo qual, se você não pode, eu vejo mães nesse período de comprar material escolar desesperadas, porque é extremamente caro. Além de você ter uma responsabilidade muito grande sobre uma criança, é caro. Ter um filho, principalmente hoje em dia, é muito caro. Então, aí as escolinhas, né, nos bairros, pequenininha, geralmente numa casa, que ali se transforma numa escola. A criança, ela fica ali sufocadinha. Quando ela sai querendo acabar com tudo, né? E assim, atividade física não tem um local específico. Geralmente essas escolas, elas não têm um lugar para as crianças fazerem atividade física. Elas precisam se exercitar, precisam fazer ali aquela atividade com certeza. A criança ela precisa correr, precisa se movimentar e tudo mais. Mas não tem um lugar específico para essa criança fazer essa atividade física. E aí, um dia, um belo dia, eu acordei e parecia que o mundo estava se acabando. Meu Deus, o que é isso? Já faz muitos anos que a gente vive nesse contexto, porém, a gente vai relevando, né? Vai respirando fundo, vai seguindo a vida e tudo mais. Hoje a gente trabalha em casa, né? Não é como antes, a gente sempre tava indo, saía cedo para ir trabalhar e tudo mais. Mas hoje a gente trabalha em casa, hoje a gente está sempre dentro de casa e a gente entende a nossa casa como o nosso lar, o nosso local de paz, de tranquilidade, né? Para a gente fazer e desenvolver nossas coisas. Parecia que o mundo estava se acabando. O mundo estava se acabando.
Eu disse, meu Deus, o que é isso, o que é isso? E aquela confusão, aquela gritaria, meio mundo de criança. E eu fui ali, né? Não, vou respirar, vou respirar. Foi ficando cada vez pior, foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Parecia que estavam. A atividade física era um baleado, não sei se vocês conhecem, mas tipo, você pega uma bola e joga, taca no outro para balear o outro, enfim. E aí, eu teve hora que eu não aguentei, fiquei o quê? 1h30 respirando fundo, né? E aí eu percebi que saía uma turma, entrava outra, saía uma turma, entrava outra, e tudo isso na rua, aqui na, na no muro da minha casa. Não tinha como, não dava. A gente já não tinha dormido na noite anterior, porque periferia geralmente é assim, né? Foi final de semana, de domingo para segunda, então estava muita zoada, muita agonia, a gente não conseguiu dormir nesse dia. Não é sempre assim, gente, aqui, graças a Deus, né? Mas às vezes a gente tem que enfrentar uns desafiozinhos assim que é bem complicado. Aí respira fundo e segue a vida, ou respira fundo e tenta conversar. E aí foi isso que eu tentei fazer, né? Se eu não vou aguentar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Quando eu saí, minha sogra, que geralmente a gente nem vê a cara assim, sabe? É da igreja para casa, da casa para igreja, ela sempre tranquila. Nem ela estava aguentando. Eu disse, gente, se nem minha sogra tá aguentando. E aí ela falou que ela já tinha comentado com o professor e ele simplesmente com a cara para cima. Aí aquilo ali eu não aguentei. Aí eu fui falei com ele, conversei, moço, tal, 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 tal. E aí as crianças ficaram, né? Ô, oh, tia, desculpa. Eu digo, não, meus amores, a culpa não é de vocês, né? A escola tem que ter uma estrutura para vocês fazerem ali a atividade física de vocês, né? Até porque a rua que a gente mora, vira e mexe, às vezes acontece na periferia, no geral, vira e mexe acontecem coisas que a gente precisa correr ali daquela rua. Então, não é seguro até, né? Além de não ser legal para os moradores, porque faz muito barulho, ainda não é seguro. Então, aí depois o diretor veio, a gente conversou, falei com ele, expliquei a situação toda. Então, assim, é muito complicado. É muito difícil as pessoas desejarem ter um filho nesse contexto. Uma coisa é, ó, aconteceu, tava lá nos amassos, sei lá, estourou-se a camisinha, veio uma criança, tem contexto que a gente entende que houve a necessidade daquela criança nascer, né? A gente entende. Mas existem pessoas que planejam. Eu conheço pessoas que vivem uma vida extremamente miserável, essa é a verdade, e que planejaram ter um filho. Queriam ter um menino, não conseguiu, aí tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo até vir um menino. Então, assim, é loucura, gente. Pessoas que moram em palafitas, né, casas de madeira, que moram a esgoto a céu aberto, desejar ter um filho no contexto que a gente vive hoje, né? E assim, eu estava até conversando hoje de manhã, no café da manhã com o Leonardo, que eu lembro que, na época, para eu recorrer a algumas informações, né, sobre sexualidade e tudo mais, eu ia para Capricho, eu tinha a revista Capricho, né, que me ensinava ali algumas coisas sobre menstruação, enfim, tudo que eu queria saber, eu ia correndo logo para Capricho. E eu amava aquela revista. Não sei se é da época de vocês, mas enfim. Eu não sei se existe Capricho ainda, viu, gente? Mas eu lembro que a gente recorria às revistas. E a Capricho era a revista do jovem, do adolescente. Então, tipo, com 11, 12 anos, hoje eu tenho 40, eu lia muito a Capricho para saber das coisas, para entender como que funcionavam algumas coisas de sexualidade que nossos pais, né, tinham alguns tabus para falar e tudo mais, a gente entende, porque eles vieram de uma época, de uma outra época, e também os pais deles não tiveram ali aquele tato para explicar, para ensinar, era uma outra época, muito diferente da época de hoje, que tudo é muito aberto, tudo é muito livre. E assim, hoje, a criança ela tem acesso a tudo. Inclusive, até uma série da Netflix que eu quero assistir, que é Adolescência, que diz que fala sobre essa questão, né? Sobre algumas questões de um adolescente ali que parece que esfaqueou uma colega de sala e ali passa toda uma trama em cima daquele adolescente que vivia dentro de um quarto o tempo todo ali no celular e é isso que a gente vê hoje. Ou seja, os pais ocupados, muita coisa para fazer e principalmente no contexto da periferia, pais que trabalham, não tem com quem deixar, não tem o que fazer, o menino passa o dia inteiro trancado dentro de um quarto, com o celular na mão, e ali ele tem acesso a tudo.
Então, hoje a gente tem um excesso de informação e um excesso de educação dessas crianças. E aí, o que acontece? O excesso faz com que você perca o controle. Vou falar controle. Controle porque é uma criança, está em desenvolvimento e ele, enquanto é criança, está sob a responsabilidade dos pais, né? E aí, o que acontece? A criança, ela tem muita informação. Ela vai ter muita informação. E você meio que vai perder o controle dessas informações. É, hoje a criança, ela recorre a tudo. A internet, ao Google, a tudo que ela quiser, ela tem na palma da mão. E sem restrição. Sem restrição. Até esses jogos hoje que as pessoas demonizam, né, que é o tigrinho, só vai colocar lá. Maior de 18 anos e a criança, ela entra à vontade, né? Porque tem casas que a pessoa consegue entrar sem colocar, ah, mas tem que ter a sua verificação facial. Ah, pela verificação facial, a pessoa que está do outro lado vai perceber que é uma criança. Pelo amor de Deus, gente, dá-me paciência. Vem, pega documento, bota a cara do pai, faz arte, que às vezes os pais nem duvidam, nem imaginam. Então, como se ter um filho nesse contexto? Dentro da periferia, na pobreza, onde você não tem tempo de educar, onde a criança é educada pela periferia, pela rua e pelo controle completo ali, total, na internet. Como que você consegue competir com isso? E planeja uma vida que nem você tem e você quer dar uma vida que você não pode para uma criança que tem tantas necessidades, para um filho que tem tantas necessidades. Uma criança tem N necessidades. Aí a pessoa que ouve vai dizer assim, ai, ela não gosta de criança. Deve estar falando isso. Não, muito pelo contrário, eu disse que eu nasci para ser tia, porque eu não tenho condição para mim. Eu não tenho condição para mim. Pode acontecer, como eu já falei para vocês, um erro aí, eu de repente dizer, gente, ó, tô grávida, né? Mas vocês podem ter certeza que não foi planejado. E tudo que eu posso fazer para não engravidar, eu faço. Todos os métodos, né, contraceptivos ali, tudo que eu puder utilizar para não engravidar, eu faço. E isso desde eu sou casada eu sou casada há 14 anos. Nunca engravidei, nunca abortei, nunca tive, enfim, né? Você não pode falar essa palavra aqui, mas enfim. Só para vocês terem um exemplo de que realmente é uma coisa que foi decidida. A gente não quis ter filhos, porque a gente não quer criar uma criança num contexto que a gente vive hoje. Entendeu? Eu não quero que um filho meu ouça um paredão desse com uma música que fala sobre os órgãos de todas as formas, entendeu? Explora sexualmente, explora violentamente tudo. Eu não quero, porque eu não quero que a criança me pergunte, eu não saiba, sabe, ter que ficar explicando toda hora certas coisas assim, sabe? E fora outras coisas, é um mundo de coisas, na verdade. Financeiramente, entendeu? Você abdica da sua vida por uma criança. Esqueça você, não existe mais você. Tá? Então parem de tratar a maternidade como se você tivesse. É um boneco que você quer ter, né? Aquele boneco que você queria ter na infância e você não pôde. E aí eu vou pegar isso e vou parir. Eu vou desejar ter um filho, eu vou tentar, vou até fazer alguma coisa para conseguir ter um filho. Vou tomar chá de não sei das quantas, vou tomar meladinha, vou fazer meio mundo de coisa para conseguir engravidar, porque esse é o meu sonho. Será mesmo que é o seu sonho? Colocar, gerar uma vida e colocar essa pessoinha no mundo sem ter a mínima condição, sem ter a mínima possibilidade, sem poder dar coisas básicas, muitas vezes, para essa criança. Então é uma coisa para a gente pensar, né? E refletir ali. Eu acho que o vídeo de hoje foi esse, não vou me estender mais. Falei bastante, acho que ficou entendível, né? Quem entendeu a mensagem, eu acredito que vai concordar. Eu não estou falando daquela mãe hoje que está na periferia, ali sofrendo com um filho, porque de alguma forma, por acidente, né, que ainda tem isso, entre aspas, porque a gente sabe que dá para evitar. Tem muita informação hoje, tem muita coisa, né? Hoje você pega a camisinha de posto, hoje você, enfim, tem tudo. Medicação gratuita, né, anticoncepcional gratuito, mas tem muita gente que quer testar para ver, né? Ah, deixa eu ver como é que vai ser eu sendo mãe. E aí, muitas vezes,
nos primeiros meses de vida daquela criança já quer pedir para sair, né? Nem bem entrou, já quer pedir para sair, não tem o que fazer. Depois que sai uma criança de você, você vai ter que ser responsável. Olha, 30 ovos de galinha. Gente, então, vou ficando por aqui. Se tiver algo a mais para falar, eu trago uma parte 2 desse vídeo. E eu espero que vocês fiquem bem.